Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo Felipe Alex Zisch. Tá certo. Acertei. E ele é empreendedor aqui na nossa cidade de Joinville, mas está contando um pouquinho das experiências que teve lá na França. Eu te perguntei antes aqui no primeiro bloco, tu chegou lá em 2019. 2019. Então 2020, na pandemia, tu tava lá. Tava. Como é que foi isso, cara? Foi bem complicado. Ainda mais por causa da questão... Eu tava numa questão financeira complicada. Sim. E essa moda de usar máscara de tecido era uma coisa aqui do Brasil. Lá na França era tudo descartável. Sério? Sério, não tinha assim de comprar a máscara. Até tinha uma coisa ou outra que tu achasse pra comprar, mas não era usual. As pessoas não usavam, sabe? Mas quando estourou ali... Esse negócio de comprar máscara e usar ela 7 dias seguidos não existia. tinha. Mas eu acabava usando, né? Sim. Porque a gente ganhava no serviço. Sim. E teve algumas questões que foi um pouquinho delicado lá. Por exemplo, quando deu para ficar em casa, não podia sair, se a polícia te pegasse e você tivesse sem uma razão plausível para sair, podia dar um BO ali, podia levar multa, para mim, que era imigrante, podia ser um pouquinho mais difícil ainda, mas não era fácil essa questão. Aí passou algum período, usava essas máscaras que eu ganhava do trabalho, né, álcool em gel era raridade também, por causa da questão financeira no momento. Mas aí teve, durante a pandemia, os cultos online de igreja. Eu ia para a igreja daí de moto, sempre cuidando para não acontecer nada. Para ir no mercado, só um da família podia ir. Caramba. Não podia ir mais de um na família, e uma vez por dia. Então tinha alguns cuidados que foi bem complicado. Metrô, o pessoal tinha que manter o distanciamento andando assim. Então, se vai andar no metrô, tem que andar tanto 1 metro, 1,5 metro da pessoa da frente, o que é muito complicado num túnel de metrô. E os corrimãos, tudo era muito complicado e tinha pouca informação também, sabe? Caramba. Parecia assim que todo mundo estava meio perturbado com aquilo, mas ninguém sabia muito bem o que fazer. A França foi um dos países que foi mais afetado, a Europa inteira fechou. Eu vivi o pior da pandemia na França, eu estava lá. Nunca peguei, graças a Deus, o Covid, foi bem tranquilo para mim nesse quesito. Mas um dos meus trabalhos lá, inclusive, foi carregador de caixão. Caramba! Isso, porque... Mas como é que aparece um serviço desse, assim? Ô Felipe, você quer carregar caixão? Então, a sociedade brasileira, em todos os lugares do mundo, é bem unida. Certo. Então, qualquer lugar que tu for, jogar no Facebook lá, brasileiros e o país que você está indo, vai ter uma sociedade unida naquele país que vai jogar sempre as vagas de emprego. Legal, o pessoal se ajuda. Isso. Vagas de emprego, lugares para alugar. Inclusive, tem muitos brasileiros que vivem disso, né? Uhum. Vivem de achar uma vaga de emprego, indicar, ou vivem de achar uma moradia, indicar. Eu já vi gente ganhando dinheiro para ensinar a andar de metrô. Olha só. Então, brasileiro se vira em qualquer lugar, né? Sempre tem alguma coisa ali que está montando. E daí, nesse meio todo, apareceu essa vaga para trabalhar como carregador de caixão. O que acontece é que a liturgia de enterro lá é totalmente diferente do que a nossa. Lá as pessoas tendem a ter uma missa, um período curto ali de despedida do corpo, um fúnebre ali bem curto, e daí tem todo um processo litúrgico para levar o corpo para o enterro. E daí dentro disso tem os carregadores, 4 ou 6 carregadores de caixão. Sim. Tudo tinha uma posição para pegar, uma posição para colocar, uma posição para desparafusar. Caramba, tinha todo um protocolo. Tudo um protocolo. Daí desparafusava o caixão, erguia também com protocolo. Tudo bem, e assim, uma das coisas mais interessantes que eu vivi lá, chega a ser até um pouco engraçado, mas é complicado nesse contexto, né? Mas é que se contratava pessoas para chorar. Olha! Uhum. Então, assim, durante o enterro, se contratava uma pessoa para ficar chorando, se colocava uma música, essa pessoa colocava uma música na caixinha, chorava e fazia alguns gestos, e eu vivi uma situação onde eu quase tive que me trancar assim para não rir, porque a pessoa chorando, em prantos, e o telefone tocou, ela parou no momento que o telefone tocou. Ela parou de chorar, alô, e falou. Depois voltou a chorar. E depois voltou a chorar. Caramba. Então é uma situação complicada, quando você tem que se manter sério, se manter num momento fúnebre, foi bem difícil. E tinha que usar terno, né? Às vezes calor. E tu carregou alguns caixões? Carreguei alguns caixões. Algumas situações complicadas, de
chuva, e as igrejas lá têm muita tendência de fazer em pedra. Sim. Então, eu lembro até hoje que teve um caixão que a gente levou, eu não cheguei a ver o corpo, mas era bem pesado, e o caixão bem grande, e a gente teve que descer uma escadaria de pedra na chuva. Então, Nossa. extremamente liso, muito cuidado, era para ser em 4 pessoas, carregamos, era para ser em 6 pessoas, carregamos em 4. Então, tinha algumas situações que tu tem que se virar. Tu tá ali, tu tem que aprender a se virar. Aqui pra nós. Pagava bem? Pagava bem, pelo menos Tá isso. bom. Pelo menos isso. Tem mensagem, vou colocar na tela a mensagem aqui, pessoal participando com a gente. Recado, Wagner Dias, Paris tem uma área com cerca, olha, de 105 km quadrados. Já Balneário Barra do Sul tem pouco mais de 110. É bem parecido. Caramba! Uhum. Wagner, meu querido Wagner, que também apresenta aqui o nosso TVB Entrevista. Obrigado pela informação e obrigado por estar acompanhando aqui o programa. E se quiser colocar também, dá pra colocar também a população ali que eu coloquei, que é bem parecida de Curitiba. Vai ver que eu acho que dá Que uns loucura, 300, irmão. uns 300 mil de diferença, mais ou menos. Que loucura, impressionante. Tá, aí, bom, pandemia, tu carregando caixão, aquela coisa toda. Quando é que vocês saíram da pandemia realmente? Demorou um pouquinho, né? Acredito que do momento que eu voltei em 2021... Porque tu veio embora quando? 2021? 2021. Ah, tá. Em 2021 ainda já tinha se acalmado muito lá. Aqui Sei. estava um caos. Sim. Estava em estado de emergência, principalmente em Santa Catarina. Aqui eu cheguei, tinha bastante postos de atendimento. Até minha avó faleceu 3 meses antes de eu voltar, então foi um período bem complicado. Mas lá já tinha se apaziguado. Sim. Estava ainda vivendo um momento onde as pessoas já estavam liberadas para sair, mas todo mundo estava com medo. Olha só. Foi um período bem chocante, assim. As pessoas não queriam sair, ainda mais que o francês ele prefere comprar coisas para fazer dentro de casa do que fazer fora. Então a pandemia foi juntar o útil ao agradável, né? Compraram videogames, filmes e isso, aquilo, outro e Para se acostumar a ficar em casa. É. Que loucura. Quando é que tu tens essa experiência negativa de ter tua moto roubada? Isso, tive a moto Como roubada. é que aconteceu isso? Tem imagem da tua moto, não? Eu acredito que aquela que ela passou tá na antes? neve, ela tá na neve. Ah, ela passou antes ali, né? Isso. Aquela moto na neve. Aí, ó. Tu comprou lá essa moto? Eu comprei lá. Eu tive 2 motos e um carro Quanto lá. é que tu pagou essa moto aí? Foi metade do meu salário. Metade do teu salário. Um pouco menos da metade, eu paguei 800 euros. E como é que foi que tu perdeu ela, não? Eu recuperei. Recuperou, tá. Recuperei. Mas te roubaram. Foi um período ali onde eu tava já planejando voltar e tudo. Sim. Teve várias questões naquele momento, mas foi assim, eu tinha ido, não ia trabalhar naquele dia, fui almoçar com um amigo num restaurante, uma coisa assim mais de, minha folga, então vou aproveitar. Depois de lá eu fui até a casa dele e ele ia trabalhar à noite, eu não ia. E ele também fazia parte de entrega de comida por aplicativo. Sim. E daí, quando nós estávamos Amigo que tu fez lá. Isso, amigo que eu fiz lá. Legal. Ele era meu sócio, inclusive. Depois ele me ajudou com as contas da Uber, de entrega de comida. A Deliveroo, que é como se fosse o iFood de lá. Sim. E aí, estávamos conversando, esperando o comando. Veio 3 pessoas, 3 homens. Um deles veio e falou assim, eu vou levar tua moto, eu vou andar com a tua moto. Eu falei... E no pouco francês ainda que a gente falava, né? Falei, tá, e me renderam ali, pegaram minha moto e levaram. Estavam armados? Não estavam armados. Foi assim, mais na força ali, falaram comigo, eu desci. O meu colega, ele tem 2 filhas e uma mulher. Sim. Então eu tava bem tranquilo naquele momento também. Levaram minha moto, eu falei, tá bom. Liberei, a minha moto era bem diferente, não era muito rotineira de ver, então as pessoas viam, elas realmente achavam interessante. Ele pegou e levou, não voltou mais. Aí fiz o BO de roubo. Tu tinha carteira? Eu não tinha carteira de lá, né? Sei. Eu não tinha carteira de lá. Porque... A tua daqui valia lá, não? Ela, teoricamente, vale por 3 meses. Entendi. Mas aí o que acontece? Eu tinha a carteira internacional daí. Entendi. Ah, tá. A carteira internacional. Só que para os policiais de lá, tem essa divergência entre lei e o que é cumprido. Sim. É melhor que tu mostre a tua, com humildade, do que tu mostre a internacional, porque parece um pouco de arrogância tu mostrar a internacional, entende? Entendi. Tipo uma carteirada, assim. Isso. Então, às vezes, era melhor mostrar minha carteira brasileira mesmo. Inclusive, me livrei de uma questão por causa da minha carteira brasileira. Entendi. Teve uma situação onde o policial me parou,
Eu estava com o carro de outra pessoa, sem o documento do carro de deficiente, todo errado. E eu, morrendo de medo, fiz o bafômetro e morrendo de medo ali e tal, e ele pegou e perguntou se eu estava com a carteira, não estava só com a foto dela. Aí entreguei pra ele, ele começou a puxar zoom, e tira zoom, e puxa zoom, tira zoom. Aí olhando pro meu rosto ali... Pensou, meu, agora ferrei. E daí tem aquela questão de que eu tenho o estereótipo de árabe. Então eles tinham essa coisa assim, Eu ia falar mesmo. Eu tenho estereótipo de árabe, eles usam mais o cabelo degradê. Sim. Então, nessa período ali, era bem no começo que eu tava lá, ele ia me render, ele tava ali pra fazer algumas perguntas por eu parecer árabe. E daí ele puxando o zoom, tirando o zoom, daqui a pouco ele puxou um pouco e viu Brasil escrito. Aí virou festa. Aí ele falou, Carnaval, Brasil, Pelé. Ronaldinho. E daí virou festa. Daí eles já me entregaram o celular, saíram todo mundo rindo, entraram no carro e foram embora. Deixa eu ver, 2019. Bolsonaro. Não, ainda não tinha pego lá. Ainda não tinha. Cara, que loucura, hein? E aí o cara, voltando lá na questão do roubo da tua moto, o cara falou que ia levar e levou. E levou. Aí eu fiz o BO, passou 2 dias corrido, mais ou menos. Até o meu amigo ficou muito desesperado e tal. Eu falei, olha, é melhor que eles levem a minha moto do que eles levem a tua. Tu tem família pra cuidar, tu tem 2 filhas, tem mulher. E daí eu peguei e fiz o BO. 2 dias depois a polícia me ligou. Olha, Felipe, achamos aqui em tal vila, sua moto foi levada pro morro, com capacete e chave. Então foi bem tranquilo, fui lá. Tive que fazer o seguro obrigatório da moto para retirar ela do morro. Tive que pagar lá o guincho e tal, mas consegui retirar ela no mesmo dia. Foi bom porque consegui voltar a trabalhar daí. Pois é. E que coisa impressionante, hein? O Wagner participando com a gente. Tem mensagem dele, né? Perfeito. Ó, a população estimada de Curitiba para 2025 é de cerca de 1.800.000 habitantes. Paris é cerca de 2 milhões. Que loucura, cara. Que demais. Sensacional. E o pessoal acha que Paris é toda antiga, né? Sim. Acho que Paris é toda antiga. Não tem a parte de Paris que é toda antiga e tem um lugar que eu amo, que eu sou apaixonado, que é La Défense. E La Défense é uma vila industrial dentro de Paris, uma compartição de Paris lá, com vários locais, várias empresas gigantescas e prédios mais arquitetônicos, tudo com muito vidro, muito metal, mecânica, assim, bem bonito, sabe? Que legal. Uhum. Quando é que... A Olimpíada foi 22? Foi 22, Master? Foi um ano depois que eu voltei. Foi, né? Mas aí já tinha toda a preparação, o pessoal tava... Tinha. Mudou muita coisa lá. Muita coisa... E assim, eles são extremamente rápidos com construção, modificação, estruturas. Então assim, Paris está sempre em reforma, tudo. Tu vai andar na rua lá, não tem como tu ir em Paris e não ver as reformas. Sempre tá... Que lugar que é esse? Esse é o que a gente mostrou antes, né? Uhum. É o que a gente mostrou antes. Pode ver que são construções bem antigas nessa região aí, ó. Sim. Mas se tu olhar um pouquinho mais pra longe, lá tu já vê os guindastes trabalhando lá, tá vendo? Amarelinho. Ó, que massa. Então sempre tem obra em Paris, sempre tem reforma, porque a legislação deles exige que de tantos em tantos anos seja trocado um monte de coisa da obra. Então tem que trocar a parte de isolamento térmico, inclusive é uma coisa que os brasileiros fazem muito dinheiro lá, que precisa, por causa que, não sei se você já conheceu a lã de vidro. Não. Dá uma coceirinha, mais ou menos. Não. Parece uma espuma, assim, mas Sim. tu pega, ela pinica tudo. Lã de vidro? Lã de vidro. E daí tem brasileiros especializados em fazer isso lá. Daí tem todo um processo de limpeza depois, as roupas que tem que usar. É bem bacana. Enfim, por causa dessas questões, eles têm que trocar muita parte da estrutura lá de tantos em tantos tempos. Mas é bem bacana. Que top. Céu azul bonito, né? Bom, tá. Aí tu resolveu, eu cumpri, né, meu tempo aqui na França, eu vou voltar pro Brasil. Quando é que foi que tu resolveu voltar pro Brasil? Eu tinha algumas questões com a minha família também, né, na época. Sim. Porque minha avó tinha falecido. O meu pai, ele não tem nenhuma parte da família dele mais ainda viva, né? Ele sentiu muita falta de ti. E daí a minha mãe também estava sofrendo muito. Minha mãe tinha feito bariátrica, então ela estava com anemia profunda, estava com algumas questões ali. E sofria muito com a minha falta. Mãe é mãe, né, cara? E também com essa preocupação de, será que tá bem? Claro. Eu dei perca total no carro lá também.
Sério? Mandei Como a foto, isso? eu não sei se tem ali, mas eu dei perca total num carro que eu tava... Jesus! Que isso, irmão? Eu tava muito cansado nessa época, muito cansado mesmo, e eu dormi no volante, e daí eu bati de frente com um caminhão de gasolina. E esse carro era de quem? Era da empresa, da empresa de elétrica que eu trabalhei. Caramba, cara. Esse foi um problemão que eu arrumei pra minha cabeça, mas eu tava exigindo muito do meu corpo nessa época mesmo. Sim. Eu tava trabalhando demais, uma rotina assim que fugia completamente da minha capacidade. E acabou que eu dormi no volante e daí peguei. Eu nasci de novo, né? Pode voltar pra cá, já. Que Quase- loucura, hein? quase- Livramento, né? Ali eu quase morri. E daí teve essas questões assim que tinham acontecido que minha mãe começou a ficar muito desesperada, muito Sim. preocupada, se eu não ia voltar, se eu ia morrer por lá. Caramba. E assim, as estradas lá são muito rápidas, tem limite de 130, 150, então... Limite. Isso, e as pessoas andam acima Que do o nosso limite aqui é 120, 100. Então, assim, o pessoal anda muito rápido lá. E quando eu comecei a andar de moto, pegando as estradas lá, eu tinha muito medo também de morrer, ser enterrado por um monte de gente. Minha mãe nunca sabia pra onde eu fui, o que aconteceu comigo. Então, Psicológico vai ficando... teve essa questão, beleza. E daí eu não tava me sentindo bem lá. Meu financeiro tava ficando ok, eu tava trabalhando com entrega de comida. Foi nessa época que eu conheci o meu lanche que eu faço hoje. E tava tudo bem, mas eu não tava me sentindo bem. Sim. E daí eu senti essa necessidade, acredito que uma questão mais espiritual também. E orei e a minha resposta foi minha moto roubada. Que loucura. Mas naquele momento eu tava muito calmo, porque eu sabia que aquilo era uma resposta pro que eu tava buscando. Pra mim voltar mesmo pro Brasil, porque eu não tinha como continuar lá sem trabalhar, né? Que coisa impressionante. Bom, nós temos que fazer mais um intervalo. Na sequência vamos falar sobre a Vitfer. O terceiro bloco vai ser assim, ó, de dar água na boca, de verdade. Não saia daí, voltamos já já.